Uma ótima noite para você que está nos assistindo. Estou muito feliz porque você está aqui nos acompanhando nessa live, nos acompanhando nesse estudo. E eu oro e peço para que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar grandemente a sua família, que Ele possa sempre preencher o seu coração de alegria, de paz, de felicidade, de esperança. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos ler do versículo 35 ao versículo 45. Esse é o nosso texto base para o nosso estudo de hoje, amém? Marcos 10, versículo 35 ao versículo 45, que diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10, contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sob eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Meus irmãos, comer e beber são necessidades do ser humano. Todo ser humano tem a necessidade de comer e beber. Ninguém consegue viver sem se alimentar, sem beber água. Comer, além de ser uma necessidade, comer também é um dos grandes prazeres da vida. Certa vez, Jesus estava conversando com os seus discípulos e ele disse uma coisa assim, em João 4,32: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E quando os discípulos escutaram isso, que Jesus tinha uma comida que eles não conheciam, os discípulos ficaram curiosos, com vontade de conhecer essa comida que Jesus falou para eles que eles não conheciam. E Jesus, ele diz novamente: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, Jesus está falando que o seu alimento, ou aquilo que lhe sustentava e lhe satisfazia, era servir a Deus e realizar a obra que o Pai lhe havia designado. Nós estamos estudando sobre a dieta espiritual e para o crescimento de todo cristão. Nós já estudamos sobre 3 alimentos. Nós estudamos sobre o alimento da oração, estudamos sobre o alimento da palavra, nós estudamos sobre o alimento da adoração e hoje nós estudaremos sobre o alimento do serviço. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para servir.
todo cristãos que é salvo em Cristo, todos os cristãos que estão em Cristo, foi feito para servir. Um verdadeiro cristão é um servo do Senhor. Todo cristão é um servo do Senhor. Romanos capítulo 6, se você quiser ler comigo. Romanos capítulo 6, o versículo 22 vai dizer assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós fomos libertos do pecado, nós fomos libertos das trevas para nós sermos servos do Senhor Jesus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 5 vai dizer assim: por que não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Meus irmãos, ser servo do Senhor, servir ao Senhor, trata-se de uma identidade espiritual. Trata de uma identidade espiritual. E o servo do Senhor é também uma posição de confiança e honra na presença de Deus. Nós temos alguns exemplos da Bíblia que receberam esse título honroso de Deus como servos do Senhor. Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Davi e o próprio Senhor Jesus. Ele assumiu a posição de servo. E a Bíblia vai dizer, vai apontar o nosso Senhor Jesus como servo sofredor. Isaías 52, versículo 13 vai dizer assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Meus irmãos, além de ser uma posição de honra, os servos do Senhor também sofrem. Os servos do Senhor também passarão por tribulações neste mundo. João capítulo 16, o versículo 33, vai dizer assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo cristão, todo servo do Senhor, todo aquele que serve ao Senhor, além de passar por grandes bênçãos, mas também ele passará por grandes tribulações. Mas apesar de tudo isso, apesar de todos os problemas e tribulações, há, porém, uma grande herança prometida para nós que somos servos de Deus. 1 Pedro capítulo 1, do verso 1 ao 9, ele vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aqui eu vou ler. Meus irmãos, no nosso texto base, Jesus Cristo, que é o dono da igreja, Jesus Cristo, que é o líder da igreja, o pastor da igreja, ele diz claramente que a sua igreja, a igreja do Senhor, não é uma empresa. O reino do Senhor, a igreja do Senhor não é um meio de negócio. Jesus, ele aponta duas diferenças fundamentais entre o serviço prestado pelos irmãos na igreja e pelos funcionários de uma instituição secular. Primeiro, ele apresenta falando que na empresa, quem tem poder manda, e na igreja, quem tem poder deve servir. Na empresa, as pessoas querem ser servidas, e na igreja, estamos na igreja para servir. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que olham para a igreja hoje como se ela fosse uma empresa de prestação de serviços.
Muitas pessoas, muitos membros de igrejas agem como consumidores que têm necessidades que precisam ser supridas e ser atendidas. Muitas pessoas estão na igreja tratando Deus como o seu office boy, como o seu motoboy, simplesmente para agradar a si mesmos. E muitas vezes nós esquecemos, as pessoas esquecem que servir é um alimento que nutre a alma. Servir a Deus, ser servo do Senhor, é um alimento que nutre a nossa alma. E segundo ponto, eu quero apresentar aqui 5 razões básicas para nós servirmos. 5 razões para nós sermos servos do Senhor. A primeira razão é que nós devemos servir segundo o exemplo de Cristo. Marcos, no texto que nós lemos no começo, Marcos 10, versículo 45, vai dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João, abra sua Bíblia aí, João capítulo 13. João 13, versículo 12. João 13, versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus está dizendo aqui: eu sou o Mestre, eu sou o Senhor. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, mais do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Meus irmãos, Jesus, mesmo sendo o Senhor, mesmo Ele sendo o próprio Filho de Deus, mesmo Ele sendo nosso Senhor, quando Ele esteve aqui nesse mundo, quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele deixou o seu exemplo para cada um de nós, para cada um dos seus discípulos. Mesmo Ele sendo Deus, o próprio Deus, Ele deixou o seu exemplo como servo, e nós devemos seguir o exemplo de Deus, de Jesus, e sermos servos um dos outros. A segunda razão para nós sermos servos é que nós devemos servir porque somos servos. Nós devemos servir porque nós somos servos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11 vai dizer assim, preste bem atenção: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como nós vimos anteriormente, meus irmãos, servir é uma consequência natural daquilo que somos. Nós fomos criados, nós somos escolhidos para servir ao Senhor. Servos existem para servir e nós somos servos do Senhor. Terceira razão para sermos servos, é que nós devemos servir porque nós temos uma tarefa para cumprir. Efésios capítulo 2 e o versículo 10 vai dizer assim, Efésios 2 e o versículo 10.
Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, antes mesmo de nascermos, Deus definiu uma missão para cada um de nós nessa vida. Todos nós temos uma missão para cumprir nessa vida. Todos nós temos uma tarefa para cumprir nesta vida, porque ninguém vive por acaso. Para cada um, Deus tem algo, para cada pessoa, Deus tem algo para que nós possamos fazer. Deus tem algo para que nós possamos fazer, e Ele deixou para nós a posição de servos. Nós devemos servir uns aos outros. E a quarta razão para servirmos é que nós devemos servir porque nós fomos capacitados espiritualmente por Deus. 1 Pedro, capítulo 4, de 10 a 11, ele vai dizer assim. Mais uma vez eu vou ler esse versículo. 1 Pedro, capítulo 4, de 10 a 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo. Ele nos capacitou, nos dando dons espirituais. E com esses dons que o Senhor nos deu, nós devemos servir uns aos outros. Nós devemos servir uns aos outros com os dons a qual o Senhor nos deu. O segundo motivo, a segunda razão para que nós devemos servir é porque nós seremos recompensados por Deus. Todo servo do Senhor será recompensado por Deus. Hebreus capítulo 6 e o verso 10 vai dizer assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Jesus, o nosso Senhor, recompensa os seus servos. Jesus recompensa os servos com bênçãos espirituais e também Ele recompensa os seus servos com bênçãos materiais. E Ele não é injusto para esquecer aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos. E do ponto de vista prático, a grande ameaça que nós temos para deixarmos de servir é a decepção. É a decepção que nós temos com as pessoas, ou com outras coisas, ou com a igreja. Muitas vezes nós deixamos de servir por causa de decepções. Muitas vezes decepcionamos com pessoas e até mesmo com a igreja. Mas Kent Kate, em seu livro Faça a Coisa Certa Apesar de Tudo, ele apresenta um tipo de 10 mandamentos como uma maneira de nos motivar a servir, uma maneira de nos motivar ao serviço. Eu quero ler aqui esses 10 pontos que ele deixa para a gente. O primeiro, ele diz o seguinte: as pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Ame-as apesar de tudo. Segundo, se você fizer o bem, as pessoas o acusarão de ter motivos egoístas ocultos. Faça o bem apesar de tudo. Terceiro, se você tiver sucesso, ganhará falsos amigos e inimigos verdadeiros. Mas busque o sucesso apesar de tudo. Quarto lugar, ele fala assim: o bem que você faz hoje será esquecido amanhã. Faça o bem apesar de tudo. A honestidade e a franqueza o tornarão vulnerável. Seja honesto e franco apesar de tudo. Os maiores homens e mulheres com as maiores ideias podem ser eliminados pelos menores homens e mulheres com as mentes mais estreitas. Pense grande apesar de tudo.
As pessoas favorecem os oprimidos, mas seguem somente os bem-sucedidos. Lute pelos oprimidos, apesar de tudo. Aquilo que você passa anos construindo poderá ser desconstruído da noite para o dia. Porém, construa apesar de tudo. As pessoas realmente precisam de ajuda, mas poderão atacá-lo se você as ajudar. Ajude as pessoas, apesar de tudo. Em 10º lugar e último, dê ao mundo o melhor de você e você levará um soco na cara. Porém, dê ao mundo o melhor de você, apesar de tudo. Meus irmãos, apesar dos inimigos, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das pessoas ruins, sirva, apesar de tudo, sirva. E terceiro ponto, eu quero deixar aqui, falar aqui sobre os riscos em servir a Deus. O risco de servir uns aos outros. Meus irmãos, servir não é algo fácil. Servir não é algo fácil porque servir é algo contrário à nossa natureza humana. Servir é algo contrário à nossa natureza humana e natureza pecadora. Porque nós queremos ser servidos pelos outros, muitas vezes. Mas muitas vezes nós não queremos servir. Nós queremos ser servidos, mas nunca nós queremos servir, muitas vezes. É por isso que nós precisamos desconfiar, até mesmo de nós mesmos, das nossas boas intenções, pois elas muitas vezes podem camuflar intenções egoístas. No nosso texto básico que nós lemos, no capítulo 10 de Marcos, Jesus ele aponta alguns perigos relacionados ao serviço cristão. O primeiro perigo é de desejarmos uma posição de privilégio na igreja, usando influências políticas ou familiares. A sede de poder e o desejo de mandar é uma grande ameaça. Muitas vezes nós servirmos com a intenção de ter o poder. Muitas vezes nós servirmos com a intenção de ganhar privilégios. E muitas vezes nós não servirmos com a intenção de amar uns aos outros. O segundo perigo que Jesus aponta é o perigo da família querer ser a dona da igreja. Isso aconteceu com a própria família de Jesus e acontece muitas vezes com as famílias atuais. Nós devemos ter cuidado, nós não devemos permitir que os laços de sangue familiares sejam maiores que os nossos laços espirituais. O terceiro ponto, o terceiro perigo que Jesus aponta é o perigo de disputar. É o perigo de disputas pessoais por cargos e posições de liderança na igreja. Muitas vezes nós queremos servir com o intuito de ganhar cargo ou alguma posição. Nós não estamos servindo para agradar a Deus, mas muitas vezes nós servimos a Deus com a intenção de ganhar cargos ou posições na igreja. O que nos motiva ao serviço no reino de Deus não é a competição, mas o que nos motiva é a cooperação. E o quarto perigo que o Senhor fala é o perigo de servir apenas para se aparecer. Meus irmãos, cuidado com seu coração, porque a gente pode estar servindo a Deus, servindo uns aos outros, querendo se aparecer, querendo ser visto pelos homens. E muitas vezes o nosso coração, aquilo que nós estamos fazendo está distante de Deus, está longe de Deus. E o quinto perigo que Jesus aponta é o perigo de usarmos o discurso do serviço apenas para nos servirmos na igreja. Nós devemos tomar cuidado em falar algo e fazer outra coisa. Nós devemos parar de falar coisas e fazer outras coisas. Porque muitas vezes nós falamos muito bem de nós mesmos.
Muitas vezes nós falamos muito bem do nosso interior, daquilo que a gente faz, mas na verdade o nosso coração está distante de Deus e nós estamos fazendo outra coisa. Nós precisamos decidir se nós queremos uma vida de conforto ou uma vida de realizações. Porque servir, meus irmãos, envolve riscos. Servir envolve riscos. E já querendo concluir, em resumo, nós aprendemos na palavra de Deus que somente o cristão que trabalha, somente o cristão que serve, ele cresce. Aquele que exercita os seus dons espirituais e aproveita as oportunidades de servir, cresce e produz o crescimento do corpo de Cristo, o corpo da igreja. O serviço ou fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é um alimento que nutre a nossa alma. Meus irmãos, quando nós servimos a Deus, quando nós servimos uns aos outros, Deus ele está alimentando, o Espírito Santo está alimentando a nossa alma. Saia da sua área de conforto, saia da sua área de conforto e comece a servir. Um dos maiores inimigos da nossa realização é o conforto. Muitas vezes nós ficamos confortados e deixamos de servir uns aos outros. Alvin Toffler, ele disse uma coisa muito interessante: é melhor errar do lado do risco do que do lado da precaução. Meus irmãos, comece a servir a Deus, comece a trabalhar para Deus, comece a fazer aquilo que Deus deixou você para fazer. Deus ele separou você para servir, Deus ele escolheu você para servir uns aos outros. E nós devemos servir a Deus servindo a igreja. Nós devemos servir a Deus servindo uns aos outros. Nós devemos servir a Deus servindo a qual a gente ama. E muitas vezes nós devemos servir a Deus até mesmo servindo os nossos inimigos. Talvez você se pergunte, o que eu devo fazer na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Talvez você irá servir em outra coisa. Não precisa aparecer aqui em frente às câmeras. Não precisa aparecer aqui na frente do púlpito, atrás do púlpito, tocando instrumento. Talvez Deus te chamou para servir limpando a igreja. Talvez Deus te chamou para servir levando uma família embora para casa depois do culto. Talvez Deus te chamou para servir preparando uma comida, lavando uma louça na igreja. Deus te chamou para servir ajudando um irmão a pagar uma conta. Deus te chamou para servir fazendo muitas outras coisas. Deus, ele te chamou para servir. Deus, ele não nos criou por acaso. Todos nós temos uma obrigação. Todos nós podemos servir a Deus em alguma área, no meio da nossa família, onde nós estivermos. Nós podemos servir a Deus. Amém? Que você possa ser um servo do Senhor. Que você possa ser um servo do Senhor. Se você não tem servido ao Senhor, se você não achou algum meio de servir ao Senhor, que você possa pedir para Deus abrir os seus olhos, abrir o seu coração, e que Ele possa colocar no seu coração aquilo que você deve fazer para glorificá-lo, para servir a Ele. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por tudo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado que apesar de tudo, apesar de todos os problemas, apesar de passarmos por momentos caóticos, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, e nesse momento eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está nos assistindo, a vida de cada um que está aqui ajudando na igreja, ajudando no computador, olhando a câmera, olhando o som. Deus, cada um que cantou aqui, que glorificou aqui, Deus, que cada um possa ser abençoado cada vez mais pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de servir ao Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor nos designou a fazer. Pai, que nós possamos fazer mais, que nós venhamos a começar a fazer mais.
nos desperta, nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê, Deus, fôlego, Deus, de vida. Deus, nos dê, Deus, coragem para servir mais as pessoas, servir mais a igreja, servir mais a nossa família, servir mais uns aos outros. E que nós possamos, ó Deus, até a volta do Senhor Jesus, servir uns aos outros. Porque foi isso que o Senhor fez, foi isso que o Senhor Jesus fez, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, o Senhor assumiu a forma de servo e serviu a este mundo, serviu neste mundo, Pai. Que nós possamos, ó Deus, seguir o exemplo do Senhor, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e servir uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida, abençoe, Deus, a nossa família. Deus, e que no domingo, Pai, nós possamos estar aqui para louvar a Ti, para engrandecer a Ti, e que domingo nós possamos estar aqui servindo ao Senhor, exaltando e glorificando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. E eu quero deixar aqui o convite para que você possa estar conosco aqui no domingo. Se você mora aqui perto, na nossa cidade, em José Bonifácio, que você possa participar conosco do culto às 16 horas no domingo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.